O actual puxa com força implacável. As pedras o raspam, ele barriga, enquanto o rio estreita, espuma e ruge. Instinto aumenta o salmão na direção para cima. Um salto salvar ele torrente. Mas então, uma sombra. De repente, parede de pelos, garras cortando a espuma. Este é o poderoso urso pardo, pesca. Com um repentino carga, as garras varrem o orvalho. Num instante, as mandíbulas do urso se fecham, sobre dele prêmio. A luta dura um instante. Com um rápido, o rio ainda ruge, mas a jornada acabou. Assim é a vida na natureza, e isso salmão esse longe de ser um vítima isolado. Muitos perderão suas vidas quando isso acontecer, ano em Canadá. Bem ao norte, mais além da linha das árvores, o inverno reina supremo. A terra é encurralado em gelo. O ar ainda é terrivelmente frio. Esta é a Baía de Hudson, em coração de Nunavut. Mal saiu o sol por meses. Sob uma pilha de neve, um urso polar, ursos marítimos, espera. Cavou dele covil na encosta de uma serra, uma frágil abrigo do uivo tempestades. Lá dentro, a escuridão é completa. O ar está viciado, aquecido apenas por dele respiração e sua pele. Seu corpo fino, enfraquecido por meses sem comer. No entanto, ela não está sozinha. 2 filhotes mentira pressionado contra ela barriga, cegos, indefesos, com seus pelos tão brancos como a neve que nunca já vi. Para os filhotes, a toca é o universo todo. Aqui, eles se alimentam e crescem. Seus pequenos corpos são nutridos pelas últimas reservas de força de sua mãe. Ela não caçou de outono. Cada batida do coração, cada bocado de leite nutre-se com seu minguante reservas de gordura. Lá fora, as tempestades, eles chicoteiam a baía. As temperaturas cair para menos 40 graus. Nada se move. As semanas passam. Os filhotes abriram os olhos. Eles balançam desajeitadamente por chão da toca, brincando, dando cambalhotas, testando sua fragilidade membros. A mãe os lambe para limpá-los e empurra-os a voltar ao calor. Já se preparando para o mundo exterior. Então, lentamente, a estação começa a mudar. Os dias estão ficando mais longos. Uma luz fraca permanece. Em ele, horizonte. O sol do Ártico, baixo e fraco, retorna finalmente. Para a família dos ursos polares, este é o sinal. O covil cumpriu dele propósito, agora deve ser abandonado. A mãe se move. Ela arranha a neve, quebrando parede dele abrigo. Um raio de luz entra sorrateiramente. Os filhotes. Eles recuam a princípio, assustados para maior clareza. Então, curiosidade ou unidades para seguir em frente. É o primeiro uma lufada de ar fresco. O mundo aberto é perigoso. Os filhotes são pequenos e frágeis. E o frio é cruel. Mas a mãe os conduz em direção ao imenso branquitude e os encoraja a continuar a avançar. O caminho que temos por na frente é longo. Das tocas do interior deve guiar seus filhotes de volta ao gelo marinheiro. Só lá pode ir caçando. Aqui a mãe para. Seus filhotes se aconchegam perto. Diante deles estende-se a planície congelado, interrompido por cristas de pressão e poças de água a abrir. A mãe abaixa a cabeça e pressiona o nariz contra o vento. Um leve cheiro de foca emana de uma rachadura distante em gelo. É feito silêncio. Cada passo é deliberado. Os filhotes, eles esperam de volta, observando, aprendendo. Ela se aproxima da abertura com infinita paciência. Eles passam minutos, depois 1 hora. Ela mente ainda. Abaixo, um selo emerge. Necessidades. Respire. A superfície estremece. Num instante, ele ataca. Suas garras batem forte, explosivo. As mandíbulas se fecham. A caçada termina em segundos. Seus filhotes, eles correm na direção, vá em frente, faminto e ansioso. Hoje você vai comer. A mãe permanece alerta, com todos os seus sentidos alerta para o perigo. Raposas do Ártico vagarem procurando retardatários. Até mesmo um urso macho faminto poderia ser uma ameaça. Mas a primavera está chegando. O sol está nascendo. Todos os dias. Em breve, a baía irá rachar e o gelo vai quebrar em icebergs. A grande caça começará novamente. A mãe e a filhotes devem chegar antes desse horário. Suas vidas dependem disso.
Por enquanto, eles continuam para a frente com as últimas novidades garras do inverno. Mais de 2.500 quilômetros a oeste, em El Yukon, movimentos uma alcateia de lobos do noroeste, Canis lupus occidentalis. Esta é a terra das montanhas e florestas sem fim. Aqui, o chão mentiras enterrados sob a neve. Os rios são selados sob um bruto camada de gelo. Durante meses, os dias são reduzidos a algumas horas de luz. Eles são magros, inquietos e famintos. O inverno é a estação mais difícil para eles. As barragens são escassos. O rebanho, esse unido por sangue, por lealdade. Um casal reprodutor é o núcleo. Filhos, filhas, irmãos, todos depender um do outro. Sozinho, nenhum lobo poderia ter alguma possibilidade contra isso, natureza selvagem. Durante dias eles viajaram, explorando a floresta. Suas orelhas se movem com dificuldade ao menor movimento leve som. Seus narizes eles procuram cheiro em vento, alce, caribu. Qualquer serviria. No entanto, não é fácil encontrar barragens. A neve profunda enfraquece para alguns animais, mas também os escondido. Então, uma trilha. Um leve cheiro de almíscar em vento, caribu. Os lobos aceleram o passo. A caça começa, causado pânico no rebanho. Os caribus se espalharam, levantando neve com as patas. Os lobos se concentraram em fracos, os lentos. Um tropeçou entre os pilhas de neve. O rebanho atacou sobre eles. A luta foi breve e brutal. Os lobos capturaram suas presas. Eles alimentam rapidamente e cada um pega dele papel. Para a matilha, a cooperação é tudo. Sem ela não haveria barragens nenhum comida. Os jovens, eles aprendem observando, juntando-se à caça. Mas o inverno ainda não quebrou. Os dias continuam a ser curtas, as noites amargo. Fome retornará, forçando-os a perseguir um e outro tempo. Alguns caçadas irá falhar. Ainda assim os lobos resistem. Sua massa pelagem protege-os do frio. O vínculo deles o mantém unidos. Dentro da fêmea alfa nasce um novo vida. Em breve, com a chegada da primavera, os filhotes nascerão. A matilha se prepara para isso sem saber. A mãe deve ser suficientemente forte para trazer seus filhotes ao mundo. No final do inverno, o sol fica um pouco mais sobre ele horizonte. As sombras desaparecem. A neve, antes seca e pulverulenta, torna-se pesado sob sua luz. Quando começa ele degelo, o rebanho vai mudar dele foco. As caçadas continuará forçando-os, mas agora eles também vão proteger um covil. Os filhotes vai nascer cego e indefeso. Todo o rebanho se reunirá ao redor, trazendo-lhes comida e vigiando-os. Mas naquele momento, esse por chegar. Por enquanto, os lobos continuam seguindo em frente na direção à floresta congelada. Agora vamos para Manitoba no meio do inverno. As florestas mentem, enterrado profundamente no subsolo bancos de neve. Aqui a lebre da neve, lepus americanos, vive. Suas patas são largas, distribuindo seu peso e carregá-lo levemente pela superfície. Sua pelagem, antes marrom em verão, agora é branco puro. Desaparece contra a neve, apenas seus olhos escuros eles traem dele presença. A lebre tem que ser sempre alerta. Alimenta-se ao amanhecer e ao anoitecer, roendo casca, galhos e brotos de arbustos saindo da neve. Mas o perigo nunca é esse longe. O lince canadense, Lynx canadensis, está chegando. Ele também tem patas largas e peludas, como sim eram raquetes de neve. Sua pelagem é espessa, clara e se mistura com a árvores e neve. As orelhas dele, os peludos, se movem de repente, ouvindo ele avançar leve movimento. O lince espere, escondido, observando. Seus olhos estão fixos em ele avançar leve flash de movimento. Uma lebre pulando entre os arbustos, um flash branco sobre branco. O lince se agacha na neve, com os músculos tenso como uma mola. Espere a distância encurtar, a lebre estremece, sentir perigo. De repente, ele sai correndo. Suas pernas poderosas o impulsionam. Na direção para a frente, zigue-zagueando, girando e desaparecendo. O lince sai de seu esconderijo, mas a lebre é feita para isso. Seus saltos se estendem por metros de cada vez. Suas curvas são fechadas e imprevisíveis, e ela escapa.
O lince desacelera, ofegante. Para cada há muitas mortes avançar falhas. Hoje é o durar caso. O inverno é um prova para ambos. Para a lebre, o comida é escasso, escondido sob o gelo. Cada caloria conta. Para o lince, cada caça fracassado sobre ele fome. Sua sobrevivência depende da persistência, da paciência de tentar um e outro tempo. Mas a lebre não pode conformar-se. À medida que as semanas passam, os dias aumentam. A luz do sol permanece, derretendo bordas da neve, sua pele. O branco, antes uma camuflagem perfeita, está começando a denunciá-la. Ela se destaca no solo exposto e nos galhos embrotando. O lince também sente ele mudar. Seu mundo em breve mudará a avançar barulhento e movimentado. Os pássaros retornará, os roedores irão escapar e as presas irão se multiplicar. Mas por agora, continue centrado na lebre. O ciclo nunca acaba. Quando chega a primavera, a lebre se reproduz, produzindo ninhadas, depois ninhadas de alavancas. Para ele, lince, isso significa chance. Mais presas para caçar, mais bocas para alimentar quando seus próprios gatinhos eles chegam em verão. Por enquanto, porém, ambos são engarrafados em dele duelo inverno. Agora, vamos nos aproximar de Quebec. É fevereiro. As florestas permanecem em silêncio sob o peso da neve. Os galhos da pinheiro são arqueado e congelado. Neste quietude, a som chega longe. No entanto, há um caçador que se move em silêncio. O coruja lapão. Strix nebulosa. Este é um pássaro tão grande que parece irreal. 5 pés de largura, de ponta a ponta da asa, o voo do pássaro é silencioso. Espere em um ramo, imóvel. A plumagem mistura as manchadas com a casca e a sombra. Não precisa ver, ele escuta. Sob a neve, um rato se move, seu pequeno garras escavando, escondido da vista, seguro da maioria caçadores. Mas não este. A coruja abaixa a cabeça. Discos faciais, redondos como um radar, eles canalizam ele soar com precisão. Pode ouvir ele avançar leve movimento. O pulso da presa sob meio metro de neve localiza o local exato. Então se move, um mergulho. Asas silenciosas, eles cortam ele ar. De repente, inclinação. As garras atingiram ele branco. Ao se levantar novamente, um rato escapa de suas garras. A caçada termina em segundos. Para os roedores desta floresta, o inverno é um refúgio frágil. Eles cavam túneis sob a neve, um mundo escondido do calor, alimentando-se de sementes e cascas. Lá abaixo são invisíveis. Mas não para a grande coruja cinzenta. A coruja tem que caçar constantemente. Um único pássaro pode caçar centenas de pequenos mamíferos em uma temporada. As barragens alimentar dele sobrevivência, em ele frio extremo quando outras fontes desaparecer. E em anos de escassez de roedores, o corujas viajar. Em direção ao sul, em direção ele isto, onde a presa é mais abundante. Com o passar das semanas, os dias são feitos mais longos. A neve amolece, o mundo congelado começar para mexer. Ratos e ratazanas se reproduzem rapidamente, enchendo seus túneis com novos vida. Para ele, coruja, a promessa de abundância é se fechar. Em breve você poderá nidificação, postura precoce dos ovos, confiança em que a população de roedores manterá sua reprodução. A fêmea se estabelecerá em uma árvore morta quebrada ou reivindicará ele ancestral ninho de falcão. Enquanto ela tomar cuidado dos ovos, o macho deve caçar incansavelmente. Cada rato capturado significa vida para seus descendentes. E assim continua ele, ciclo de asas e orelhas silenciosas penetrante. Mas agora, nas profundezas do inverno, a grande coruja cinzenta reina suprema. Enquanto isso, em o Alto Ártico, na planície, formulários abertos, escuro, empurre contra a tempestade. O boi-rato almiscarado, ovibos mochatos, permanece perto do chão, com ombros enormes e o corpo coberto de pelos caindo na neve. Deles, casacos são feitos de kiviut, lã mais suave e quente da terra. São 8 vezes avançar mais quente que lã de ovelha, mas avançar mais leve que o ar. Abaixo, um denso capturas da camada inferior ele aquecer. O rebanho é compacto, 20 animais, vacas, bezerros e touros com chifres robustos. Juntos eles se movem como um. A tempestade chicoteia através da tundra. Eles se amontoam. Os bezerros se amontoam. Em ele coração da massa, abrigado do frio mortal.
Adultos, eles olham na direção lá fora, com ombros retos e chifres brilhando pela geada. Os lobos vagam por esta terra, emaciada por ele fome. Para eles, a criação de bois almíscar é um prêmio que vale a pena ter risco. Mas o pacote desenvolveu dele resposta. Ao primeiro sinal de perigo, eles se amontoam. Os machos abaixam a cabeça, com seus chifres na direção para a frente, como uma parede de escudos vivos. Nenhum lobo pode seguir seu caminho sem consequências. A tundra oferece pouca comida. Sob metros de neve, mentira o durar caules de juncos, musgos e salgueiros, anões. Os bois ratos almiscarados. Eles cavam com seus cascos, raspando para alcançar alguns de valor morde. O jovem nascido na primavera passada já ter 9 meses. Eles ainda estão pequeno, ainda frágil. Para eles, o inverno é o avançar mais perigoso de todos. O frio pode matar. Também o fome e lobos. Só o escudo da matilha os mantém vivos. Suas mães, eles observam, sem se afastar nunca, sempre empurrando-os na direção dentro quando o vento está furioso. Mas ainda assim, o inverno o empurra para a beira do abismo. Quando as tempestades rugem, eles não se movem. Eles apenas ficam lá, com as cabeças baixas, corpo preparado, esperando a fúria passar. A neve se acumula de costas, congelando, formando crostas de gelo. Pode levar horas, dias, até. Quando a nevasca finalmente diminui, eles são liberados, seus denso pelagem jogando neve ao vento. E então eles retornam para alimentando, raspando, mastigando, sobrevivendo. A raposa do Ártico às vezes o prossiga. Os corvos também voam em círculos, sabendo onde eles estão, boi almíscar e lobo podem ter carniça. Mas o rebanho resistir. À medida que as semanas passam, o sol nasce, a luz retorna, as tempestades diminuem, os bezerros antes frágeis ganham força. Logo, as vacas eles pesarão novamente, carregando o próximo geração. No final da primavera, o novo bezerros vai pousar na tundra. Verão trará. Eu tenho breves momentos de abundância, brotos riachos verdes e frescos e luz do dia sem fim. Os bezerros eles correrão e baterão de frente, aprendendo a força que precisarão quando eu cheguei inverno. Por enquanto, em meados de fevereiro, eles estão resistindo. Na ilha de Bafim, o sol mal nasce. Aqui a raposa do Ártico, Vulpes lagopus, se move livremente. É feito para isso o mundo. Pernas curtas, corpo compacto, focinho e orelhas pequeno para preservar ele calor. Seu pelo é branco, espesso e impecável. Contra a neve, ele desaparece. Um fantasma sobre ele gelo. A raposa nunca fica ainda por bastante tempo. Corra ao redor da baía congelado, com o rabo balançando como uma pluma. Com ela, focinho agachado, ele zigue-zagueia, movendo as orelhas, captando sons fracos sob a neve. Em algum lugar, lá embaixo, um lemingue acorda. A raposa espera, imóvel, como gelo esculpido. Então saltos, altos e repentinos, mergulhando com o focinho primeiro na corrente de ar. A neve explode. Às vezes, uma refeição se contorce entre suas mandíbulas, às vezes apenas ar. Hoje é sorte. A raposa é uma oportunista. Quando o urso festeja, a raposa espera. Ele se aproxima. Furtivamente, quando a cabeça vira, lançando-se na direção avançar para arrebatar pedaços de gordura ou carne. Cada pedaço conta. Cada tira de gordura alimenta mais um dia de atividade. O urso rosna. A raposa retorna rapidamente, mas sempre volta. Ele sabe que o urso vai embora bastante voltar, mas quando urso morre de fome, a raposa também, e assim tem que retornar à terra, as tocas escondidos sob a neve. Lá, os lemingues se enterram e respiram. A raposa escuta. Então outro pule, outro mergulhar. A neve respingos. E o sucesso. Um corpo inerte entre suas mandíbulas, engolido todo. Mas os lemingues não são infinitos. A raposa deve viagem distante, mas ele perdura. Sua pele conserva dele calor. Mesmo nas semanas avançar escuro, a raposa se prepara para o que é por venha. Sob uma pilha de neve, você pode escavação, um covil, raso e secreto, onde a primavera trará novo vida. O sol já começará a acender. Em breve, a luz retornará com força. A neve vai amolecer e os lemingues vão crescer em número, reproduzindo rapidamente com o calor. A raposa vai pegar brilhante graças à sua abundância, engordando para os próximos meses.
Então, em maio, os jovens. Eles sairão de suas tocas. Os pais vão correr incansavelmente, carregando um lemingue atrás outro. Os filhotes, eles brincarão ao ar livre, sob um céu que nunca fica escuro, mas isso ainda é esse por vir. Enquanto isso, em territórios do noroeste, onde ele frio pode alcançar o 18 graus abaixo de zero, apenas o avançar resistente suportar. Sob a quietude, a vida persiste. A princípio, o Pitármiga Lagopus muta é invisível. Suas penas brancas e puras se misturam perfeitamente com a neve. Sem sombra, sem contorno, apenas ele óleo escuro pisca. No verão é marrom manchado, misturando-se com a rocha da tundra e o musgo. Mas como o outono desaparece e os primeiros caem neves, as penas mudança, desaparecendo até o pássaro e neve se tornam em uma camuflagem perfeita. O pássaro muda de direção, clique suave, uma vibração acolchoado por ele para baixo. Então, silêncio novamente. Os predadores eles caçam à vista e a perdiz desapareceu antes que eles pudessem ataque. No entanto, as penas fazer mais do que esconder. Eles isolam. Cada tufo é grosso e em camadas, prendendo ele ar perto do corpo. Até as pernas são emplumado. No entanto, a comida é escassa. O chão esse completamente congelado, selado sob o gelo. Mas o Pitármiga se adaptou. Ele cava com seu bico, raspando a casca para alcançar brotos de salgueiro e galhos de bétula enterrados no subsolo. Suas mandíbulas se enchem com estes restos lenhoso. Será o suficiente para mantê-la viva. Quando o perigo está se aproximando muito, a perdiz desaparece. Ele não se lança para longe. Em vez disso, ele se esconde sob a neve. Com um repentino mergulho, cava um túnel com suas asas e corpo. Em questão de segundos, ele desaparece. Sob o manto de neve, o pássaro se refugia em um lugar quente, seguro de corujas e raposas. Silencioso e imóvel, o Pitármiga espera até passar ele perigo. Então ele sobe, a neve se espalha em nuvem branco sobre branca. Suas asas batem ele ar frio. A ilusão do vazio é quebrada apenas por um instante. Então o pássaro desliza abaixo sobre a tundra e pousa, desaparecendo um tempo avançar. Os predadores, eles nunca desistem. No entanto, a perdiz branca sobrevive graças ao seu grande número. Os bandos reúnem-se em dezenas, às vezes em centenas, comendo juntos, observando juntos. Muitos olhos significam muitos avisos. Quando um compromete-se, ele voa, o céu se enche de asas e o ar vibra com isso rugido de voo. Ainda assim, sobrevivência tem um custo. Nele, frio avançar intenso, muitos perecerá. A fome cobra seu preço. Para cada perda, nascerá um novo vida. Agora, sob o dossel congelado, com pinheiros e bétulas, a promessa da primavera aguarda. O sol nasce todos os dias. As noites estão ficando mais curtas. A neve amolece, e como o primeiro broto se enchem de seiva, o Pitármiga se transforma novamente. Sua pelagem o branco irá descascar, revelando um marrom malhado. Em breve, os machos emitirão um chamado gutural e áspero, reivindicando suas áreas de tundra. Asas piscarão, caudas se abrirão, vozes se elevarão em ele ar abrir. A tranquilidade do inverno dará lugar a uma temporada de urgência, rivalidade e renovação. Nas montanhas rochosas canadenses, a primavera chegou. Começa ele de gelo. Nasce nova temporada. No fundo de um covil escavado em cima de um pendente, o urso pardo, Ursus arctus horribilis, se move. Durante meio ano ele dormiu. Agora o mundo o chama de volta. Com um salto, ele se levanta. Sua figura esse emagrecido, com músculos esticados sobre ele osso. Cada passo é pesado e instável. Esse fraco, mas dele a fome é imensa. Meses de jejum têm enfraquecido. Ele avança pela neve, abrindo caminho para o campo aberto. Abaixo, a floresta se agita. Os pássaros, eles cantam onde antes reinava ele silêncio. Os corvos, eles coacham. A terra volta à vida. O urso desce, guiado por dele nariz na direção a avançar. O olfato de um urso pardo é incomparável. Ele pode detectar comida a quilômetros de distância. Carcaças de animais mortos durante ele inverno, alce enfraquecido por ele frio. Raízes e brotos abrindo caminho através do solo descongelado. Qualquer coisa serve. Nele, fundo do vale, vida floresce. Os prados são molhados por ele água derretida. A grama macio cresce.
Os esquilos terrestres correr entre os buracos. Para o urso, cada um é uma oportunidade de comer. Ele avança, golpeando com a força de um martelo. Mas o roedor é rápido e desaparece no subsolo. Os rios eles rugem com a água derretida. Salmão ainda não foi executado. Esse é o presente do verão. Por enquanto, o urso viaja em bancos e prados, elevando pedras em procurando insetos e destruindo os toras podres em procurando larvas. Vai fundo nas áreas de reprodução do alce. As fêmeas protegem ferozmente para seus filhotes. Mas um bezerro solitário, perdido ou fraco, torna-se presa fácil. O urso ataques aproveitando a oportunidade. Um massacre significa dias de comida, força restaurado e domínio renovado. Outros também aparecem ursos. Uma mãe com filhotes, cuidadosa e cautelosa. Ela evita, pois é perigoso. Um macho faminto representa uma ameaça para seus filhotes. Seus caminhos se cruzam apenas brevemente. Seu rosnado é baixo, seu corpo protege seus filhotes. Ele recua, desaparecendo na orla da floresta. O urso pardo continua a avançar. Marque o árvores com sua cheiro, subindo para arranhar a casca e esfregar dele enorme corpo contra os registros. Estas são declarações de poder, avisos aos rivais. As florestas de Jasper e Banff são vastas, mas seus territórios se sobrepõem. Cedo ou tarde haverá confrontos. Por enquanto, a comida domina. Começar raízes, pasta brotos e procura carniça. Pouco a pouco, sua magreza desaparece. Os músculos engrossam, a gordura retorna, sua força aumenta. Em breve, as fêmeas entrarão em zelo. Vai começar ele cortejo. Machos rivais. Eles colidirão, rugindo e atacando em demonstrações de poder. O mais forte vai ganhar o direito de engendrar o próximo geração. Mas isso pertence ao próximo semanas. Enquanto isso, nas pradarias abertas, enorme bandos aparecer em ele horizonte, manchas escuros que transformam em asas batendo. Os migrantes retornam, gansos grous nevados, grous canadenses e patos. Eles chegam em ondas, milhares e milhares. Os pássaros. Eles têm viajado centenas, às vezes milhares de quilômetros da costa do Golfo, do México, até a América do Sul. Agora, eles se reúnem onde a neve recuou, alimentando-se de brotos de grama fresca e grãos caídos. Gansos da neve se estabelecem em bandos de um branco ofuscante. Eles cobrem campos e pântanos como neve viva. Todos os pássaros descem sobre ele espaço, alongamento ele pescoço e bicos, tocando ele chão descongelados. Quando o alarme soa, eles se levantam juntos. Os grous americanos os seguem, altos e elegantes. Seus gritos são ouvidos quilômetros. Barritã através do prado, anunciando-se com chamado selvagem e ressonante. O namoro começa quase imediatamente. Os pares saltam no ar com as asas abertas e as pernas balançando. Eles se curvam, dançam e respondem com chamados correspondentes. Os patos, em mudança, eles exigem lagoas e pântanos. Os machos exibem dele plumagem. As fêmeas observam e escolhem. Os rituais de acasalamento se desenvolvem em ele água com respingos e perseguição. Os céus são cheios. A terra ressoa com a vida. Cada retorno é uma aposta. No entanto, os predadores também espreitam perto. As águias eles voam sobre. Coiotes espreitam, em limites. Mas os pássaros persistir. Aqui, em São Grande Planícies, começa ele futuro de incontáveis gerações. Longe a leste, eles se agitam os zonas úmidas de Ontário. O gelo se quebra e recua, e a grande os pântanos se expandem com água derretida. Entre esses canais inundados acorde outra família, a castores. Ao longo de ele inverno, eles permaneceram em suas tocas, encostados em esconderijos de madeira enterrados sob o gelo. Suas presas, eles resistiram à neve e a frio congelante. Agora, no início do degelo, eles emergem novamente. O casal adulto nada primeiro. Caudas planas atingir a superfície em sinal de alerta. Para o seu, ao redor, o pântano ganha vida. Os sapos, eles coacham de poças descongelados. Os ratos almiscarados esvoaçam entre os juncos. As garças espreitar nas águas rasas. Mas o mais urgente, a barragem exige atenção. O inverno já cobrou seu preço dele preço. Inundações. Eles têm deslocou a madeira. O casal não perde ele tempo. Com poderoso mandíbulas, Talan pequeno atira.
Com dentes afiados, eles arrancam galhos, eles os arrastam através de canais e encaixá-los. Eles os cobrem com lama e juncos, selando os vazamentos. A barragem é restaurado e o lagoa protegida. Dentro de sua loja, a vida esse em movimento. Os jovens nascem na primavera, minúsculos, cegos e indefesos. Sua segurança depende completamente da estrutura que seus pais mantêm. Aqui, em esse lagoa, águas profundas mantêm os predadores afastados, e facilita a passagem entre áreas de alimentação. Os pais trabalham incansavelmente. Eles remodelam rios, redirecionar córregos e inundar seções floresta inteira. Onde antes fluía água, agora reina a quietude. Uma zona úmida expande-se, nova vida emerge. Os patos ninham em os juncos, os peixes se reúnem em lagoas a avançar profundo. Insetos enxame sobre águas rasas, estagnado. O trabalho do castor transforma a terra. A noite cai, mas ele trabalho continua. Ramo após ramo galhos são arrastados para a barragem. Os castores mergulham e emergem. Os jovens, eles miam dentro da toca, esperando. Em breve, eles se aventurarão para fora, aprendendo a nadar, a construir, a colher. Por enquanto o mundo é quente, seguro e protegido. A primavera também transformou Newfoundland e Quebec, a leste. Aqui, quando a neve recua, eles aparecem o alce. Alces. Figuras pernas imponentes, focinhos longos amplo, faminto. Inverno foi cruel. A casca e os galhos, por muito pouco, o mantido vivo. Agora, a tira macio, eles brotam do degelo. Eles se alimentam com urgência. Para as vacas, a urgência é maior agudo. São carregados com jovens. Entre os arbustos de salgueiros chega um novo vida. Um bezerro, pequeno, frágil, trêmulo, com pernas instáveis. Ele dá seus primeiros passos em uma questão de horas. Cambaleando, desmoronando, levantando-se, precisa ficar de pé, precisa continuar. Sua sobrevivência depende disso. A mãe permanece a aproximar. Seus olhos procuram em árvores. As orelhas dele nunca descansar. Os predadores, eles esperam. Um urso preto se move através do mato. Ele sentiu o cheiro do bezerro e está avançando. A vaca reage. Ele ataca. O urso para, assustado. Por dele fúria. Um golpe de suas patas dianteiras poderia matá-lo. O urso recua. O bezerro sobrevive, mas o perigo nunca desaparece. Os coiotes estão rondando por ele orla da floresta. Os linces, eles esperam em silêncio. Um bezerro que se desvia, mesmo a alguns poucos passos, poderia se perca. Enquanto isso, os machos começam dele ter transformação. Seus chifres, eles retornam. No início, tocos aveludado. Então, uma coroa de osso ramificado. Eles alimentam em solidão, acumulando energia para as batalhas que virão em outono. Por enquanto, eles mantêm distância. A floresta fica verde novamente rapidamente. As samambaias se abrem. As bétulas jovens se espalham na direção helicel. Os alces estão se alimentando nos pântanos. Suas pernas eles carregam facilmente através de pântanos demais profundo para os outros animais. O bezerro, ela cresce. A cada dia ela cresce mais, forte. Ele testa ele mundo com os pequenos pula. A vaca pasta, mas nunca relaxa. Está chegando outro ameaça. Um coiote. Ele circula nas sombras. O bezerro fica paralisada. A vaca abaixa a cabeça, com as orelhas plano e o corpo em equilíbrio. Ele ataca novamente. O coiote foge. Para o verão, o panturrilha vai ser rápido. Ele aprenderá a nadar, a fugir por a floresta e o pântano. Mas em são primeiras semanas, seu vida está por um fio. A noite cai. A vaca acomoda seu panturrilha na grama alto, mas ela não dorme profundamente. Cada sussurro a mantém alerta. Enquanto isso, em Ontário, na primavera, com o água aberto, os mergulhões do norte, Gavia e Mer, estão voltando. Eles vêm do sul, com asas estendidas, olhos vermelhos, fixo em o brilhante lagos. Seus gritos selvagens ressoarem ele de gelo. Um par pousa. Eles deslizam pela superfície, elegantes e confiantes. Para eles, o lago é sua casa. Eles se reproduziram aqui ano passado. Eles se reproduzirão novamente aqui. Os mergulhões permanecer juntos por vida. Machos e fêmeas se encontram no mesmo águas toda primavera. Eles nadam juntos. Eles chamam em dueto, mas não há tempo a perder. A temporada é curta. Eles devem construir um ninho. Eles procuram nas margens do lago. Uma enseada tranquila, uma costa baixa, um lugar escondido por os juncos.
O ninho tem que ser perto da água. Os mergulhões não andam bem. Pernas dela são demais costas e seus corpos demais pesado. Apenas na beira da água eles podem criar seus filhotes. O macho arrasta os juncos, a fêmea os arrasta. Eles adicionam lama, eles adicionam galhos. Pouco a pouco, um monte toma forma. O trabalho é urgente, as ondas podem surgir, elas podem vir predadores, mas eles continuam. Pedaço depois pedaço, o ninho cresce. Mas eles não estão sozinhos. Outro mergulhão colide com água, um rival. O casal se defende. Eles se lançam, eles batem as asas. A água surge. Durante minutos, o caos. Finalmente, o intruso recua. Agora, o vínculo se aprofunda. Eles lançam juntos, eles emergem em uníssono, eles se erguem, peito com peito, chamando. Em breve, o ninho vai ser preparar. A fêmea se instala. Ela põe um ovo, depois outro. A incubação começa. Eles se revezam. Um cuida do outro. Ele ninho. O outro patrulha ele lago. Toda ameaça é real. Uma tartaruga mordedora espere lá embaixo. Uma gaivota planos para cima. Até um guaxinim pode rondar a costa. Mas o casal continua alerta. Eles protegem os ovos com seus corpos. Eles os cobrem com juncos quando emergem. Dia após dia, mudanças no lago. Os sapos eles cantam durante a noite. Libélulas vibração sobre ele água. Cardumes de peixinhos flutuador nas águas rasas. Mergulho de mergulhões profundamente. Eles caçam com facilidade. Seus corpos são feitos para ele água. Longo, estreito, rápido. Eles perseguem percas e trutas. Eles retornam com a barriga cheia, cheio, pronto para o longo caminho espere. Ao anoitecer, seus gritos aumentam novamente. Gemidos, sons perturbadores que são ouvidos quilômetros. A vida se agita dentro dos ovos. Em breve, os pintinhos nascerão. Pequenos, macios, indefesos. Eles subirão nas costas dos pais, seguros acima ele água. Eles vão atravessar ondas e tempestades. Mas para agora, os pais estão esperando. A primavera em Ontário é curta. As florestas já estão escurecendo com as folhas. Já o inseto zumbido avançar forte na praia. Enquanto isso, em Alberta, a primavera retorna aos parques. Aqui, as fazendas se espalham por em todos os lugares. As cidades são perto. Mas a natureza resiste. Nestes limites, a raposa vermelha, vulpes vulpes, prospera. Uma raposa emerge de seu toca. Sua pele brilha contra a terra pálida. Ela tem sido escondido todos ele inverno. Agora seus descendentes são listas. Da escuridão eles aparecem pequenas figuras, filhotes de raposa. Sua pelagem é macia, seus passos são instáveis. Eles piscam na luz. Eles nunca viram o mundo. A raposa deles observar, cuidado. Filhotes são frágeis, ainda cego ao perigo, ainda depende de cada um dos seus movimentos. O covil é bem escolhido, cavado sob as raízes, escondido perto de uma cerca viva, apenas o suficiente dos campos, perto do fezes humanos. Os filhotes, eles tropeçam para frente, eles perseguem um ao outro desajeitadamente, eles puxam o rabo, eles mordem as orelhas. O jogo os ensina, a raposa os deixa luta. Mas ela esse alerta, um falcão moscas em círculos. Um coiote poderia cruzar cerca. Você deve manter sua família segura. A comida é vital. Todos os dias você deve caça. Ele foge silenciosamente entre a grama. Suas orelhas, eles se voltam, atentos ao leve sussurro do ratos. Ela congela. Então pule alto e pouse com precisão. Pegue um rato. É um trabalho rápido. Ele o pega de volta com suas mandíbulas apertado em volta da guloseima. Os filhotes se reúnem entusiasticamente. Eles devoram a comida. Para eles, esta é a primeira mordida na carne. O cão-raposa também retorna. Foi caça a avançar ao longe, atravessando campos de cultivo e valas. Coelhos, pássaros, até restos de contêineres. Traga, os todos de volta para a toca. Juntos, o casal alimenta seus filhotes e cuida deles. De volta no covil, o jogo recomeça. Os filhotes cair no chão entre os pó. Eles atacam sobre os gafanhotos. Eles perseguem uns aos outros em emboscadas. Semanas passam. Seu pelo escurece. Suas patas se fortalecem. Sua visão se aguça contra o flash de presa. Agora eles se afastam mais da toca. A raposa os chama com um latido afiado, mas ela não pode proteja-os para sempre. Uma coruja voa abaixo. Um cachorrinho corre para esconder, mas outro fica paralisado. A raposa ataca, mas é muito tarde.
Ainda assim, a maioria sobreviver. Eles seguem seus pais até os campos ao anoitecer. Eles observam, eles ouvem, eles aprendem. A pastagem é abundante na primavera. Para ele verão, os filhotes eles vão caçar por si sozinho. Eles irão perseguir ratos por os campos de feno. Eles vão deslizar pelas sombras perto dos celeiros. Alguns ficarão perto, outros se afastarão. Mas agora, na primavera, a vida familiar é tudo. A raposa descansa na boca da toca, os filhotes se aconchegam nela. O cão raposa mentiras perto, movendo as orelhas em cada som. Nas águas rasas de Ontário e Quebec, uma voz se eleva, fina, alta, implacável. Outra se junta a ela, depois centenas, depois milhares. São sapinhos da espécie Pseudacris crucífero, não mais maior que um polegar. No entanto, seu canto alcança distante. Cada macho chama com urgência. É um desafio para os rivais, um convite aos casais. Eles inflam suas gargantas como balões. A pele estica, um pulso rápido esforço. O som irrompe, agudo e estridente, a energia queimando rápido, os corpos tremer. Mas o chamado tem que continuar. Quanto avançar, quanto mais forte a nota, maior a chance de ser escolhido. Atraído por esse orquestra, as fêmeas se movem por ele água. Eles pesam suas decisões. Eles procuram vigor em persistência, clareza em ele tom. Quando a decisão é tomada, os pares são formados. Eles colocam seus ovos em grupos, ancorados em juncos e caules. Pequenos pontos pretos em uma massa gelatinosa, mas eles são vulneráveis. Expostos. Predadores. Os cercam. As salamandras eles planejam através das águas rasas. Os besouros eles caçam em ele água. O peixe eles mordem os ovos à deriva. Apenas alguns sobreviver. Da escuridão, uma garça para e então avança. Seu bico cruzes ele água. Um sapo desaparece de uma só vez. Outros cair diante das cobras. Ainda assim, os sapos eles seguem. Eles passam os dias. Os ovos começam a mudar. Pequenas formas se agitam em seu interior. A gelatina vibra com a vida. Logo, eles emergem os girinos. Pequenos, escuros, serpenteantes. Eles se agarram às plantas. Alimentam-se de algas. Eles crescem. Mas eles também correm riscos. Larva de libélula se lança. Suas mandíbulas se abrem. Outra. O girino desapareceu. A sobrevivência é uma questão de números. Milhares de descendentes. Eles têm pós-ovos. Apenas uma fração emergirá da água. Semanas passam. Corpos se movem. Caudas encurtam. Pernas aparecem. A figura de um sapo começa a se formar. Eles sobem nas folhas flutuantes. Até pequeno e frágil, mas pronto para pousar. O primeiro salto é incerto. O segundo mais forte. Finalmente eles desaparecem na grama. Eles são o seguindo coro. Voltar em zonas úmidas, as adultos continuar. Noite seguinte, noite, a música toca novamente. Marque a mudança de estação. Para o verão, o coro desaparecerá. Os sapos se dispersarão por as florestas, alimentando-se de insetos, escondendo-se sob as folhas. Mas agora, na primavera, as zonas úmidas pertencer ao seu voz. Não muito longe, sob um pinheiro caído, escondido nas profundezas da floresta, ele se move um covil. Durante meses, tudo esteve ainda silencioso. Mas agora há movimento. Um urso preto, ursos americanos, é removido na escuridão. A fome a corrói, o longo jejum esse chegando ao fim. Para o seu lado, pequenas figuras empurram e esticam. Crianças de 1 ano, nascidas ele inverno anterior. Eles cresceram durante os meses frios graças ao seu leite, seguro em ele, calor da toca. Agora deve segui-la o máximo possível ali. A mãe caminha pela neve. Seu pelo é pesado e opaco, da hibernação. Ela pisca na luz. Os potros tropeçam atrás dela. Seus passos são desajeitados. A camada de neve se quebra sob seus pés. Eles a chamam com suavidade grunhidos. Eles continuam a ser dependentes. Eles continuam aprendendo. A mãe viajou esses trilhas muitas vezes, mas para seus filhotes, cada visão e cada o som é novo. O grasnar de um corvo o assusta, o estalo de um filial o paralisa. Ela continua para a frente, mostrando-lhes que não há nada a temer. Ainda não, a comida é escassa. Neve ainda não desapareceu completamente. Cave sob os registros procurando por formigas e larvas de besouro.
Lágrimas, pessoas idosas, tocos com seus poderosos garras. Os filhotes. Eles observam e depois imitam, arranhando desajeitadamente a madeira. Eles aprendem por imitação. Na margem de um riacho, o gelo quebrou. A água fria corre rápido. Ela mergulha ele, focinho e bebê, profundamente. Os filhotes. Eles hesitam, mas depois a seguem. Suas patas escorregam nas pedras. Eles espirram por aí. Eles aprendem a manter ele equilíbrio. Uma sombra se move entre as árvores. Outros urso, maior. Um macho. É perigoso. A mãe se levanta nas patas traseiras. Bufa, avisando. Os filhotes se amontoam, sentindo dele alarme. O macho observa e depois se afasta. Os dias se alongam. A tira verdes, eles perfuram ele chão da floresta. O repolho, gambá, se desdobra nos pântanos. A mãe carrega seus filhotes para alimentar. Eles cheiram as folhas e mastigam o caule macio. À noite, os filhotes sobem em uma árvore. Em grande altura, eles se agarram aos galhos. A salvo do predadores, descansem. A mãe espera abaixo, vigilante. Ao amanhecer, emite um grito suave. Eles descem a toda velocidade. Corra para segui-la novamente. Todos os dias, os filhotes se tornam avançar audaz. Eles perseguem-se uns aos outros através do mato. Eles lutam, testando os seus músculos. A mãe guia a cada dia mais longe. Através de clareiras, indo mais fundo em vales, ao longo dos rios, crescido por ele de gelo. Isso mostra a eles onde encontrar comida, como subir e quando esconder. No verão saberá ele ritmo da floresta. Eles procurarão frutas em arbustos. Eles vão destruir toras cheio de insetos. Eles vão pescar salmão quando os rios são cheios de vida. Mas agora, na primavera, basta aprender. Passo a passo, os filhotes, eles aprendem ele mundo que há mais além da toca. A estação muda novamente e agora é verão. Ao longo da costa do Pacífico, os extensões do oceano imenso. Sob as ondas, sombras movem-se com determinação, preto e branco, elegante, poderoso. Um grupo de orcas, Orcinus orca. Elas navegam o mar com a família. Nele, coração do bando, um matriarca pistas. Ela é velha, sábia. Ela conhece as correntes. Ela sabe os campos de caça. Seus chamados ressoarem ele água. A família escuta. Para seus lados, as mães nadam, fortes e firmes. Seus filhotes se agarram aos seus flancos. Nascerem ele frio do inverno, os jovens faz-se seu primeiro verão verdadeiro. Os jovens emergir à superfície em rajadas rápido. Eles ofegam, eles mergulham novamente. Ainda desajeitado, ainda aprendendo a respirar com precisão. Suas mães os guiam, subindo e descendo em calma em uníssono. A caçada começa. A matriarca estalos e assobios. A família se estende largamente. Ecolocalização revela o que os olhos não podem. Abaixo da superfície, o salmão se aglomera em bancos. Eles vão rio acima. As orcas se aproximam. Os filhotes observar como os adultos eles trabalham juntos. O bando aperta os peixes para formar grupos avançar compacto. Os flashes das caudas espalham o salmão. Confusão, pânico. Uma mãe caminha lentamente, esperando por sua reprodução. Ela o empurra na direção para a frente, incitando-o a perseguir. O bezerro avança, desajeitadamente no início, depois mais rápido. Suas mandíbulas se fecharam. Sucesso, seu primeiro capturar. O rebanho responde com cliques de aprovação. A caça continua. As caudas poderosas balançam o mar. O salmão pular, alguns escapar, muitos não. A família alimenta. Os jovens, eles aprendem a compartilhar. Eles jogam fora as sobras, guiados cuidadosamente por suas mães que lhes permitem experimente. A superfície do oceano, explosões de atividade. Os jovens, eles saltam para fora da água, girando desajeitadamente antes de cair novamente. A matriarca emerge, bater ele água com a cauda é uma sinal. O bando se reagrupa, eles têm o estômago cheio, verão ofertas mais do que salmão. As focas se aquecem ao sol, o afloramentos rochoso. O rebanho conhece bem a si próprio, a lugar. Mas hoje, as focas permaneçam seguro. Esta caça é para os jovens. Os jovens, eles seguem suas mães, imitando cada movimento. Eles mergulham em profundidades maiores e prendem a respiração, por avançar tempo. Acima, as aves marinhas voam em círculos e gritos. As gaivotas descem mergulhar para coletar os restos que permanecem.
Enquanto isso, os jovens se tornam a avançar ousado. Eles perseguem uns aos outros entre os bancos de algas. Eles giram e rolam, saindo vestígios borbulhando em seu rastro. O jogo fica mais aguçado, reflexões, e o prepare-se para a sobrevivência. Mas o perigo se espreita. Um touro solitário aparece em ele horizonte. Sua barbatana sobe como uma vela. Chama. A matriarca ele responde cautelosamente. Esta é a família dele. Ele os protege ferozmente. O touro mantém distância. Dia após dia, os bezerros são feitos avançar forte. O verão não vai durar, eles virão tempestades. A presa irá se dispersar. As dificuldades retornará. Mas para agora, em São Águas calma e rica, a família das orcas prospera. Enquanto isso, na tundra setentrional, um movimento começa. Uma linha de sombras surge contra o horizonte brilhante. Caribus, rangifer, tarandus. A manada se estende até atinge a vista. A migração continua, como tem feito durante milênios. A parada dos caribus em o rico pastagens, líquens, musgos e ervas cobrir ele chão. Começa o pastoreio sem fim, cabeças mais baixas, focinhos se movem de um lado para o outro, para outros. Entre eles, os bezerros eles trotam perto de suas mães. Eles nasceram fraco e cambaleante apenas alguns atrás semanas, mas agora continuar ele ritmo da matilha. As pernas deles são feitas avançar forte. Seus corpos estão cheios, mas os predadores também rondam os limites. Os lobos seguem a matilha esperando por um erro. Os filhotes ficam perto de suas mães, protegidos por dele número. O pacote mantém rapidamente quando ele perigo espreita demais. Aqui a luz nunca se apaga. O dia desaparece depois do dia, o sol suspenso sobre ele horizonte. O caribu pastar durante longas horas, descansando apenas brevemente. A tundra está repleta de insetos. Nuvens de mosquitos sobem em denso enxames. Os animais. Eles avançam, cabeças baixas e piscando para o zumbido constante. Apesar das dificuldades, os bezerros prosperar. Logo estarão prontos para os sem fim quilômetros que marcam ele outono. Por enquanto, a tundra é abundante e o rebanho aproveita ao máximo o que pode. Longe, onde a terra encontra o Atlântico, outro mundo repleta de vida. Os íngremes. Os penhascos da Terra Nova se erguem abruptamente de o mar. O vento bate na pedra. As ondas quebram abaixo. Acima, o céu se enche de asas. Elas retornam os papagaios do mar Atlântico, Fratércula Ártico. Milhares de pessoas se aglomeram em o penhascos, cada par escavando ou recuperando tocas na terra fina. As paredes rochoso ressoam com suas canções. No subsolo, escondidos da vista, eles têm iniciado pequenas vidas. Papagaios do mar, pequenos, fofinhos e famintos. Os pais trabalham incansavelmente. Eles voam para o mar, batendo as asas rapidamente. Asas curtas e grossas, projetados para mergulho, em lugar para planejar. Mas em ele água, aos papagaios do mar se transformam. Eles mergulham sob as ondas. Seus bicos se enterram em o cardumes de peixes. Dezenas de capelim cruz de prata com uma única mordida. De volta ao penhascos eles voam. O peixe já são entregue. As tocas se movem. Os papagaios do mar estão se alimentando. Um e outro. Mais uma vez os pais retornam ao mar. Passam horas voando e mergulhando. O ciclo nunca acaba. Alguns viagens ter sucesso, outros falha. As gaivotas patrulham os céus, prontos para pegar uma presa fácil. À primeira vista, os papagaios do mar eles parecem comediantes. Bicos brilhantes, corpos volta e uma caminhada desajeitado na terra. No entanto, sua tarefa é muito séria. Em poucas palavras, semanas, o papagaios do mar deve crescer o suficiente para enfrentar o oceano sozinho. A colônia se movimenta incansavelmente. Milhares de chamadas preencher ele ar. Abaixo, as tocas se estendem em todos os endereços, cada um com ela ter pintinho com fome. Enquanto eles passam os dias, os papagaios do mar estão se transformando a avançar pessoas gordas. As penas suaves ceder lugar a casacos à prova d'água. Seus olhos se adaptam mais à luz além da toca. Em breve, eles irão embora. Eles darão ele pular do penhasco para o mar. Os pais não continuar. O jovem deve cuidar de si mesmo por si mesmo. Mas a oeste, o solo sobe abruptamente. As montanhas.
As montanhas rochosas se erguem na direção ele céu coberto de neve verão. Até aqui, entre os íngreme penhascos, o ar rarefeito e o escasso grama vida prospera. Em um íngreme encosta percebe-se um movimento. Um rebanho de ovelhas javali, oves canadenses. A ovelha liderar ele caminho, e o cordeiro o siga de perto. Seus pelos se misturam à rocha, seus cascos agarram-se às saliências. Este é um mundo de pedra e risco. Um cordeiro dá um passo hesitante. A saliência se estreita. Abaixo há um precipício. A mãe espera, firme, paciente. O cordeiro treme. Então pular. Os capacetes pousam corretamente. São jovem deve aprender rápido. Predadores não podem siga as ovelhas onde eles ousam. Os pumas espreitam lá embaixo. Os coiotes estão rondando o bordas, mas em o penhascos as ovelhas estão seguros. O rebanho pasta em multar tufos de grama alpino. Os cordeiros, eles imitam suas mães, abaixando-se e puxando seus caules esparso. Sobre eles, os carneiros se movem por conta própria. Seus enormes curva de chifres em pesado espirais. Elas não formam parte dos rebanhos reprodutores. Suas batalhas eles chegam a avançar tarde, em outono, quando ele choque de chifres decidirá ele domínio. Por enquanto, os cordeiros eles aprendem sob a supervisão de suas mães. Uma queda repentina de rochas faz as pedras cair no chão. O rebanho congela, as orelhas se movem nervosamente. Os olhos examinam os penhascos. Então, com um movimento frenético, eles escalam. Para cima e para longe, cascos cravam-se na rocha. Os cordeiros eles seguem, escalando, pulando, agarrando-se. Em questão de segundos, eles desaparecem. Em terra mais alto, mais seguro o tempo avançar. Enquanto isso, o verão também reina em ele norte do Canadá. A Baía de Hudson é imensa, um mar dentro de um continente. Durante a maior parte do ano permanece congelado. A escuridão se espalha por longos meses. Poucos criaturas apoiar são condições. Mas agora, com o degelo, ocorre transformação. Na boca do grande rios, o Churchill, o Nelson e o Seal, a água corre a avançar mais quente que a baía. Canais rasos serpenteiam pelas planícies de maré. Aqui as belugas, delfinápteros, leucas, chegam. Primeiro, algumas quantos formulários fantasmagóricos sob a superfície. Depois mais. Dezenas, centenas, milhares. Uma população inteira avança rio para cima. Costas branco rompem a superfície. Colunas de água sobem e desaparecem. O ar está cheio de assobios, cliques e trinados. As belugas são diferentes de todas as outras baleia. Pequena e robusta. Tem a cabeça arredondada, coroado por melões bulbosos. Não possuem barbatana dorsal. Seu dorso é liso e curvo. Sua pele brilha com um branco puro em adultos e cinza nos jovens. Contra o água escuro, brilhante como fantasmas. Este encontro não é coincidência. Os rios oferecer abrigo. Aqui o água é mais quente que na baía aberto. Mais seguro para caçar orcas em ele borda do gelo. Protegido das tempestades que sacodem o mar. As baleias, eles vêm para descansar, para se curar, para criar seus filhotes. Belugas rolam e se retorcem em águas rasas. A pele dele descasca folhas. As camadas, os antigos saem. Por baixo, mentiras, pele fresca, macia e limpa. A queda de pelos é vital. Rios agir como spas naturais, onde areia e cascalho eles raspam os mortos, deixando as baleias renovado por um ano avançar em ele gelo. As mães cuidam de seus bezerros. Pequeno corpos cinza escuros são pressionados contra seus lados. Os recém-nascidos nascer, eles respiram em rajadas rápido, levantando-se com frequência, ansioso e desajeitado. Mães guiam suavemente, levantando-os com um pequeno empurrar e retornar em círculo quando eles se perdem. Os jovens sempre são em perigo. Os ursos polar, eles esperam nas margens. Se um bezerro está se aproximando muito para as águas rasas, o urso irá atacar. Um único erro pode ser fatal, mas em número, as belugas são fortes. As baleias se comunicam constantemente, chiados, guinchos, chiados e cliques. Estes, os sons, os guiam através do rio lamacento. Eles amarram as mães aos seus bezerros, eles entrelaçaram a bainha. O jogo preenche ele água. As baleias perseguem umas às outras em círculos fechados. Eles espirram, rolam e empurram.
Eles imitam suas mães, mergulhando e emergindo em um ritmo ensaiado. À medida que a maré sobe, os estuários incham, as baleias entram, avançar na terra. Quando a maré baixa, as ondas retornam para a baía. Suas vidas aqui, eles seguem a influência da lua, entrando e saindo, repetidamente. Tempo. Os dias são longos, o sol mal se põe, já nasce novamente. Tempo é dinheiro. Em questão de semanas, os rios esfriarão. A baía começará dele marcha de retorno na direção ele-gelo. As belugas devem ser preparado, suas panturrilhas devem crescer forte, sua pele tem que renovar-se. Por enquanto, o estuários continuar sendo um santuário. O verão também se estende por todos ele coração do Canadá. Os mosquitos estão aumentando em grandes nuvens. Libélulas abrem caminho através das enxames. Eles são predadores. Os mosquitos ficam presos em pleno voo, em uma fração de segundo. Os sapos, eles pulam dos juncos, mordendo-lhe ar. As andorinhas, eles voam e se retorcem sobre os campos, costurando ele céu com arcos de movimento. Ao anoitecer, o morcegos emergir do lacunas no árvores, suas asas sussurrando contra o crepúsculo. Eles abrem caminho através das nuvens de insetos, alimentando-se em silêncio. Libélulas. Eles caçam durante o dia, eles reinam em ele ar de verão. No entanto, mesmo eles são presas. Os sapos espreitam, os pássaros eles atacam sem aviso. Nisso tempo de abundância, a celebração nunca acaba. Cada inseto capturado alimenta para outro. Ao longo dos prados, a grama se curva ao sol. As flores silvestres tingiram prados. As borboletas se movem a partir de um caule para outro. Os monarcas são aqui em grande número, com tons vibrantes de laranja e preto e verde. Eles se alimentam de serralha. Suas toxinas passam para seus corpos, deixando um gosto amargo. Poucos predadores ousam tocá-los. Eles bebem profundamente do néctar. Eles depositam ovos nas folhas da serralha. Logo, seus tempo aqui terminará. Uma jornada os aguarda, milhares de milhas. Em direção ao sul, em direção ao México, onde as florestas aguardam protegê-los do inverno. Mas isso ainda esse por chegar. Nisso momento, os monarcas eles cobram força. Suas asas abrem e fecham em um ritmo constante. Eles se levantam em ar. Eles flutuam na brisa e se acomodar entre as flores. Os insetos o moldam tudo. Sem eles, as pradarias permaneceriam em silêncio. Os pássaros desapareceriam. Os sapos morreriam de fome. Os morcegos desapareceriam do céu. Durante o dia, o prado esse cheio de libélulas. À noite, a floresta boreal vibra com mosquitos. Uma vida alimenta para outro. Para os filhotes de andorinha esperando em seus ninhos em penhascos, cada mosquito importa. Os pais retornam um e outro tempo, com o pico cheio de comida. Para os morcegos criando seus filhotes em árvores cavidades, as enxames são sobrevivência mesmo. Mesmo peixes sob a superfície do lagoas de pradaria aguardar as leves ondulações do insetos pousando em ele água. Enquanto isso, os monarcas continuar com a temporada. Aqueles de Alberta e Manitoba em breve se juntarão para outros de todo ele continente, todos atraídos para o sul por instinto. Verão. Parece interminável, mas não é. A luz já começou a mudar. Os dias estão ficando mais curtos, gradualmente. Os insetos sentem isso. Libélulas completam seus ciclos de vida rapidamente. Os mosquitos se reproduzem em frenético sucessão. Os monarcas se preparam para continuar a avançar. Enquanto isso, a terra entre o lago Winnipeg e o lago Manitoba é largo e baixo. As pradarias molhado brilhar com o calor. Aqui, sob a grama e as pedras, a cobra liga flanqueada. Os caracóis vermelhos, Tamnophis, Sirtalis, Parietalis, não desapareceram, nem de longe, menos. Em maio, eles emergiram do solo em quantidades incríveis. Dezenas de milhares se levantaram juntos, emergindo de covis de pedra calcário. Machos em frenético grupos, fêmeas se libertando, a maior concentração de cobras do mundo. Mas a primavera já chegou. Aconteceu. O frenesi do acasalamento acabou. Agora, no meio do verão, as cobras se espalham por ele paisagem. Eles se movem pela grama. Eles deslizam sob arbustos e escorregadores por bordas do lagoas. Eles se deitam sobre rochas quentes, suas escamas refletir o sol.
O ar é denso, mas por uma criatura de sangue frio, o calor é vida. Dezenas de cobras se enrolam, imóveis à primeira vista. Mas olhe de perto, as línguas se movem, saboreando ele ar. Os corpos se movem, inquietos e alertas. Os sapos espreitar nas águas rasas. Os girinos se agrupam perto dos juncos. O peixe pequeno romper a superfície produzindo ondas fracas. As cobras, eles atacam rapidamente, com suas mandíbulas estalando em torno de barragens escorregadio. As cobras não são grandes, medem cerca de 1 metro máximo. No entanto, seu afome os mantém em movimento, um sapo, um peixe, uma minhoca em solo úmido. No entanto, os predadores os perseguem constantemente. As garças espreitar nas águas rasas. Os falcões, eles voam em círculos acima. As raposas esperam em ele beira dos campos. Uma cobra em campo aberto é vulnerável. No entanto, a abundância fornece segurança. Um falcão pode pegar uma raposa pode pegar outro. Mesmo assim, muitos eles permanecem. Durante o dia, eles tomam sol. À noite, eles se abrigam, troncos ocos, grama grossas, rachaduras no calcário. Sempre perto do calor e da represa. Mais em Interlake, cobras que em qualquer outro lugar na terra. Dias de verão estão ficando mais longos. Os campos ondulam com o aquecer, as cobras continuar a alimentação, bebida ao sol e a reunião em grupos acalmar. O verão não pode durar para sempre. Em setembro, o equilíbrio certamente mudará. Em breve, estes mesmo cobras, eles retornarão às suas tocas. Eles se esgueirarão para o subsolo uma vez tempo mais, desaparecendo durante o longo geada. Outono já esse descendente sobre a Colômbia Britânica. Longe do oceano, os rios Fraser e Skeena estão sendo produzindo uma grande migração. Para milhões de salmões, esta é a sua durar jornada. Eles viajaram milhares de quilômetros guiados por ele cheiro e o instinto, de volta às águas onde nasceram. Aqui, entre pedras e corredeiras, a história da vida vai fechar dele círculo. O salmão é lançado rio acima, contra a corrente. As corredeiras o bater contra as rochas, as cachoeiras o retornar. No entanto, eles saltam novamente. É um carreira contra o relógio. Cada salmão é visto obrigado para alcançar o bancos de cascalho onde emergiu fazanos. Os machos lutam pela posição, com suas mandíbulas fisgado em braços ferozes. As fêmeas cavam ninhos rasos, tremendo contra a corrente. Eles colocam ovos, fertilizar e enterrar. No entanto, ao fazer isso, a carne do salmão se desfaz e sua cor muda de prata para carmesim e depois para verde. Os músculos enfraquecem, as escamas descamam. Um por um, eles morrem. Seus corpos se alinham nas margens dos rios. Ainda então, seu sacrifício não está em vão. A floresta se alimenta deles. As águias se reúnem em árvores e seus gritos perfuram ele ar. As gaivotas, eles voam em círculos por acima e cair para rasgar a carne macia. Lobos e raposas roubam tudo o que podem. Os nutrientes do oceano são transportados para a floresta, enriquecendo árvores, as musgo e grama. Entre os beneficiários avançar com fome espere outro jogador, o urso pardo, Ursus arctos horribilis. De as passagens altas, as famílias descer para o vales. Os filhotes nascidos nas tocas no inverno anterior, eles tropeçaram depois de suas mães. Eles são desajeitados ainda, mas forte e curioso, o ar cheira a peixe. Os rios ressoam com respingos. A festa começou. Um urso entra em águas rasas. Suas garras longas e curvas cravam na onda. Um salmão se debate e cai mancar. Ele o carrega até a praia, deixando-o caem diante de seus descendentes. Eles mordem a carne, que lhes permitirá sobreviver os meses frios pela frente. Cada urso aqui esse competindo contra ele inverno. A regra é simples, coma ou morra. Cada mordida é gorda, armazenado sob a pele. Pode ser que salmão esse em dele durar capítulo, mas para os ursos, esta é a temporada de oportunidades. Nem todos os peixes comem uns aos outros inteiros. Alguns são comidos pela metade. Corvos descem em voo sobre esses restos. Insetos também rastejam. Os ursos atacam e enfrentam-se, defendendo-se. O melhor locais de pesca. Os machos uivam uns para os outros com seus corpulência ondulando com força. As mães mantêm seus filhotes perto, cautelosos com seus rivais. Às vezes o rio parece fervura de salmão e predadores.
Entretanto, à medida que os dias ficam mais curtos, a urgência se intensifica. A migração do salmão não vai durar. A janela é breve. Em breve, os rios nos encontraremos novamente em silêncio. Os peixes terão exaustos. Os ursos devem sair com a barriga cheia, com o corpo repleto de gordura que lhes permitirá sobreviver à hibernação. A neve chegará em breve. Os rios congelarão. A floresta permanecerá em silêncio e, com ele, os ursos. Bem ao sul, nas planícies de Alberta, uma longa e ressonante clarim completo Eliar. É a voz do alce, cervos canadenses. Aqui também o outono é uma temporada de rivalidade. A rotina começou. Machos rivais passear por aí por o prados. Cada chamada é um aviso para os outros machos e uma promessa para mulheres em espera. 2 touros se encontram. Eles circulam, seus olhares fixos, tensão vai em aumentar. Com uma onda de força, eles atacam. Os chifres eles colidem, ressoando como madeira espancado por ele ferro. Eles empurram e se contorcem, cada um buscando a alavanca. Ela sobe poeira. A luta é feroz, violenta e rápida. Quando alguém vacila, o outro avançar e alcançar a vitória. O vencedor reúne seu harém. Dezenas de vacas permanecer perto, atraído por dele força, protegido por dele domínio. Por um breve período, ele reina supremo. No entanto, os desafios nunca cessar. Cada amanhecer traz novos rivais. Todas as noites implica ele risco de derrota. Toque da corneta continua. Está chegando ele inverno, e com ela tudo começará de novo, desafio de vida em o norte. Florestas orientais da América do Norte são mudando. O primeiro ventos frescos deslizam entre os bordos e carvalhos. Entre o sussurro dos galhos, um pequeno figura pulos. Um flash de pelo vermelho, um movimento de cauda. O esquilo vermelho, ciurus vulgares. Da Nova Inglaterra aos Grandes Lagos, os esquilos prosperarem ele do céu mudando. E agora, enquanto os dias estão ficando mais curtos e as noites mais frias, uma tarefa em mãos consome-os. Armazena alimentos. Cada abacaxi, cada noz, cada semente, isso importa. Um esquilo pular por um galho. Suas garras agarram a casca. Ele para, cheira e agarra uma pinha entre os dentes. Num salto, de repente, desaparece em ele sub-bosque. Momentos então, ele corre de volta por outro tronco, olhando mais. Um esquilo pode coletar milhares de pinhas em apenas algumas semanas. Cada um é transportado, um por um, para esconderijos escondidos. Alguns são enterrados no subsolo, outros estão embutidos em cavidades de árvores. Muitos são empilhados em lixões segredos, cuidadosamente protegidos dos rivais. O tempo é precioso. Inverno esse aproximar. Os esquilos não descansam. Ao amanhecer, eles já estão trabalhando. Ao meio-dia, eles sobem ele copa, com o visual atento em procurando bolotas, nozes de faia e pinhões. Ao anoitecer, eles desaparecem nas sombras para recomeçar no dia seguinte. Cada esconderijo é lembrado com espanto precisão. Muito tempo depois que as folhas mudaram caído e neve é selado ele chão da floresta, esquilos retornará para descobrir seus tesouros. Mas a competição é feroz. Gaios, esquilos listrado e ratos observar cuidadosamente, prontos para roubar tudo o que puderem. Até outros esquilos poderia roubar a loja de um vizinho se surgir a oportunidade. Os esquilos, os vermelhos, são ferozmente territorial. Uma tagarelice afiado e rompe entre os árvores, estridentes e insistentes. Um rival se aproximou demais. O defensor, ele chicoteia a cauda, grita furiosamente e ataca. Os intrusos são perseguidos com determinação implacável. Ainda assim, a floresta é generosa. Os carvalhos liberam suas bolotas em abundância. As nogueiras deixar cair nozes pesados que estalam quando atingem o solo. Coníferas, eles liberam pinhas que se espalham sementes através da serapilheira. Os esquilos os pegam todos, com dentes projetados para roer conchas duro e mandíbulas suficientemente forte como se fosse para perfurar as entranhas avançar duro. Mas o perigo esse em todos os lugares. Um falcão voa, silencioso e paciente. O esquilo fica paralisado, esmagado contra a casca, com o corpo escondido no silêncio. Eles passam alguns momentos. A sombra desaparece. Então, como se nada tivesse acontecido passado, o esquilo se lança de volta em direção para frente, agarrando outro prêmio. E como o outono avanços, o frenesi apenas cresce.
Os esquilos, eles trabalham com energia incansável, motivado por causa da urgência. Para eles não há demora. Você tem que salvar as pinhas, esconder as nozes, preencher a floresta das despensas, segredo antes que chegue ele inverno. Em breve as folhas cairão, em breve a neve cobrirá o chão. A floresta permanecerá em silêncio sob o peso do gelo e da geada. Mas para agora, em esses dias fugazes de outono, os esquilos eles correm na direção a avançar. Enquanto isso, o Atlântico esfria com véspera de Ano Novo. Os dias estão ficando mais curtos, as noites mais longas. Frio. Ao longo das costas da Nova Inglaterra e Nova Escócia, o sol se põe e as águas escurecem com a chegada do inverno. Esta é a Baía de Fundy. As marés aqui estão os mais grandes da Terra. Ao longo de ele verão, estes águas eles têm repleto de vida. O plâncton floresce alimentado cardumes de peixes, os peixes gigantes alimentados, e agora, enquanto eles desaparecem, outono, os gigantes se preparam para partir. Uma baleia, a baleia jubarte, Megaptera novae-angliae, emerge à superfície. Sua respiração sobe como uma coluna de vapor em ele ar gelado. Segue-se outro e depois outro. As famílias reúnem-se com os seus filhos ao lado das mães, comeram bem aqui, absorvendo a energia do norte, mas o banquete acabou. Chegou a hora de viajar para o sul. Suas barbatanas se erguem, escuras contra o mar cinzento, antes de mergulharem sob as ondas. Cada movimento de suas caudas dirige uma viagem de milhares de quilômetros. Esta migração o vai levar de esses mares tempestuosos do norte para os quentes águas rasas do Caribe. Lá, eles se reproduzem e dão à luz, protegidos do frio do norte. Entre eles, há outro viajante avançar estranho. A baleia franca do Atlântico Norte, Eubalaena glacialis. Enorme e lento, marcado por calos brancos na cabeça, ele desliza pela baía com silêncio e dignidade. Eles permanecem menos de 400 espécimes. Cada um é precioso. Eles também deveriam partir para as costas do sul da Geórgia e da Flórida. Lá, as fêmeas darão à luz em mares mais quentes. Acalmar. A viagem deles é perigosa, redes de pesca, colisões com navios e a fome os ameaça em cada estágio. Para ambas as baleias jubartes. Quanto aos francos, esta não é apenas uma jornada, é a sobrevivência, a volta de um roda que girou durante milênios. Ficar lá significaria morrer, preso por ele gelo e o vazio. Partir é abraçar a promessa de uma nova vida. A Baía de Fundy se acalma à medida que as baleias se afastam. Agora o ano muda um tempo a avançar. O inverno toma conta da terra. As florestas permanecem imóveis sob a neve grosso. Os rios mentira selado por ele gelo. No entanto, em ele silêncio, a beleza desperta. Cortinas de luz verde acenam em ele, querido noturno. O amanhecer, nascido das tempestades solar, dança em lagos sorvete e florestas adormecidas. Sob o bancos de neve, o ursus mentira em suas tocas. Seus corpos desaceleram. A respiração é superficial. Os filhotes nascem em silêncio, cego e indefeso, alimentado por ele calor do leite materno. Ao longo do rio, espinhas de salmão mentira espalhado. Seus corpos, abandonados nas margens e em águas rasas, alimentam raposas, lobos e águias. Seus nutrientes são filtrados em ele solo, alimentando as raízes do árvores que florescerão novamente com a chegada da primavera. Graças a seu sacrifício, a floresta se erguerá novamente com vigor renovado. Acima, o querido avançar vazio agora. Os gansos têm perdido. As tordos e andorinhas têm ido perseguindo o sol em direção ao sul. Mas embora ele arece ainda, certamente retornará. O ciclo é eterno. Cada criatura, grande ou pequena, é ligado a ele. As baleias, eles navegam nas correntes oceânicas. Os ursos, eles sonham em suas tocas. O salmão, nutrir até as florestas em dele silêncio. Os pássaros, eles voam em direção ao calor distante. Ele reina inverno, mas não é o fim. É só uma pausa. Quando eu chegar, ele degelo, a dança da vida começará novamente.